aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, escutamos hoje duas leituras bem conhecidas, né? A primeira do profeta Ezequiel, uma leitura muito conhecida. O profeta Ezequiel é um profeta do Reino do Sul, da época do exílio da Babilônia. Ele foi exilado com o povo na Babilônia. Ele é contemporâneo de Jeremias. Enquanto Jeremias ficou com os mais pobres em Israel, Ezequiel foi com o povo para a Babilônia. Todos os profetas dos tempos exílicos tiveram que dizer palavras muito duras. Agora, o tema de hoje aqui é muito bonito, porque essa palavra, sendo de Deus, mesmo sendo uma palavra dura, ela é um mel para aquele que a escuta. Deus é sempre saboroso, Deus é vida. Então, a leitura começa com o Senhor dizendo ao profeta para não ser rebelde como o povo. E depois estende a ele um livro, né? Páginas escritas de um lado e do outro. E manda ele tomar e comer. Ele diz que estava escrito dos dois lados e havia cantos fúnebres, lamentações e ais. Porque são palavras duras contra o povo que é infiel ao Senhor. Entanto, ele come esse rolo e ao comer diz que era doce como mel em minha boca. Essa palavra era doce como mel. E o Senhor então disse a ele: filho do homem, alimenta teu ventre e sacia as entranhas com este rolo que eu te dou. E essa palavra que eu te dou vai dizer ao povo de Israel. É uma leitura linda, né, que nos fala da beleza, do saboroso que é a palavra de Deus. Quem tem o hábito de meditar a palavra de Deus, sabe muito bem o que é isso. A palavra de Deus, mesmo que dura, mesmo que uma palavra pesada, ela é uma palavra que nos alimenta, que nos fortalece, e que ao fim e ao cabo é uma palavra saborosa, doce, porque ela nos comunica vida. Desta leitura, então, fica o convite a gente nunca deixar de meditar a palavra. Porque a palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos fortalece e ela dá sabor à nossa vida. A nossa vida fica melhor, mais saborosa. Por isso o Salmo respondia, né, como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. No Evangelho de hoje, nós começamos a meditar o capítulo 18. Vocês certamente estão lembrados de eu dizer que o capítulo de Mateus é uma série de 5 discursos intercalados com 5 blocos de ações.
nós já meditamos 3 discursos. O discurso das bem-aventuranças, a justiça do reino, o discurso dos missionários, os missionários do reino, o discurso das parábolas, os mistérios do reino, e o capítulo 18 é o discurso da comunidade do reino. Então, é um discurso sobre a igreja, sobre como formar comunidade. Eu sempre oriento dizendo às pessoas que quem trabalha na igreja, em pastorais, é líder de igreja, deveria ter na cabeceira da sua cama esse capítulo 18 de São Mateus. Assim como muitas pessoas têm aberto no Salmo 90, para quem participa como liderança na igreja, eu sugeriria esse Mateus 18. Ele apresenta as condições para se formar uma boa comunidade. No Evangelho de hoje, Jesus apresenta 3 condições. Primeira condição, tornar-se como criança. Se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. O que é propriamente uma criança? Ela é dependente. Ela depende dos pais. Essa é a primeira coisa. Segunda, a criança é transparente, é pura, não tem duplicidade, né? É leal, não tem duplicidade, é fiel. Então, ela é dependente e pura, inocente, sem maldade. Então, a primeira condição para formar comunidade é a humildade. Não julgar-se autossuficiente. Saber que a gente depende dos outros, que a gente precisa dos outros. Que eu tenho a minha opinião, a minha visão, mas os outros também têm. Portanto, a igreja é um trabalho de diálogo, de complementação. Ninguém é dono da verdade. Todos dependemos uns dos outros, precisamos uns dos outros. A igreja não é tarefa para quem se julga dono da bola, que tem toda a verdade, que se julga autossuficiente, que se julga não dependente dos outros, independente dos outros. Somos interdependentes, dependemos uns dos outros. Eu acho que é a condição mais importante, a primeira e a mais importante. Para formar comunidade é preciso humildade. E junto com essa humildade, olhar os outros com pureza, sem maldade, sem duplicidade, sem falsidade, com lealdade, sem duplicidade. Criança não tem duplicidade. Por isso, às vezes, as crianças nos colocam em situações embaraçosas, porque elas não têm duplicidade. O que elas pensam é mesmo o que elas pensam. Então, essa é a primeira condição. A segunda condição para formar comunidade é valorizar os pequenos, não desprezar os pequenos. Jesus diz não só quem tornar-se como criança, mas a quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque os seus anjos no céu estão face a face com Deus. Então, os mais simples, os mais pobres, os mais humildes, os deficientes, os que têm problemas, as crianças, os mais fracos na comunidade, os mais pobres, têm os anjos deles face a face com Deus. Então, a comunidade cristã não pode desprezar os mais fracos, né? Isso é uma coisa bem grave. Às vezes, nas comunidades, há uma tendência natural no ser humano de querer valorizar quem é mais inteligente, quem tem mais capacidade, quem é mais bonito. Né? Às vezes, a gente bajula tanto o padre também, né? É importante ter carinho pelo padre. Mas a gente tem pelos mais fracos da comunidade o mesmo carinho que a gente tem pelo padre? Essa é uma boa pergunta. Se a gente tem pela senhorinha mais fraca, pelo deficiente, pela pessoa que tem problema, que tem algum problema mental, pela pessoa que tem problemas na vida, que é meio complicada. Então, olhar para os pequenos sem desprezo, mas ao contrário, com valor. É uma coisa que todos nós precisamos aprender. A comunidade cristã é o inverso do mundo. Não valoriza os mais inteligentes, os mais sábios, os mais capazes. Está de olho nos mais fracos, nos menos capazes, atenciosa aos mais fracos. Essa é a segunda condição.
A terceira condição é preocupar-se com quem se perdeu, com quem se desviou do caminho. Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, ele deixa as 99 e vai atrás das que se perdeu. Então aquele que se perdeu, que se desviou no caminho, que se desencaminhou, essa pessoa, por ela a gente tem atenção, preocupação. Em vez de ficar apontando o dedo e julgando e condenando, a comunidade deve ir atrás para procurar recuperar. É mais uma coisa, uma carapuça que nós temos. Esse capítulo nos coloca várias carapuças. A comunidade não é para julgar, condenar aqueles que se perdem, que se desencaminham, que se desviam do caminho. Ao contrário, ela vai atrás para tentar recuperá-los, como o homem que, perdendo uma ovelha das 100, deixa as 99 e vai atrás da uma que se perdeu. Se vocês continuarem o capítulo, vocês vão vendo outras condições para formar comunidade. Até aqui nós vemos essas 3 primeiras condições: a humildade, a transparência, a lealdade, sem duplicidade, sem falsidade, a primeira. Segunda, a atenção e o cuidado aos mais fracos, aos mais pequenos. Terceira, não condenar, mas ao contrário disso, ir atrás daqueles que se desviaram e se perderam.